Oi pessoal, tudo bem? No último vídeo eu falei sobre como não ficar sem renda em 2020. Esse é um segundo vídeo que eu gostaria de tratar do mesmo assunto. Quem sabe não vire até uma série, né? Como não ficar sem renda em 2020. Só que dessa vez eu quero tratar sobre o mistério do tecladista. Eu sempre achei que a área de música era uma área difícil de você conseguir emprego, conseguir uma colocação. Porque é uma área que, no meu parecer, não tinha tantas opções assim, né? É verdade que quando a gente está de fora, a gente forma opiniões sobre determinados assuntos que quando a gente começa a conhecer, a gente começa a ver que não era bem aquilo que a gente tinha pensado, né? Mas como eu não sou músico, eu sempre achei que era uma área muito difícil. E eu sempre pensei assim, poxa, eu não quero estudar música porque é uma área que não vai, que eu não vou conseguir viver disso. E aí, um belo dia, conversando com um colega, ele tinha um amigo, e aí esse amigo é músico. E eu digo, ah, rapaz, legal, coisa boa, né? E aí, como é a área, né? Eu já perguntei assim, já meio que desejoso de tocar nesse assunto, né? De saber como era a situação da área dele, né? Se ele tinha dificuldade, se ele conseguia uma colocação ou não. E ele começou a me dizer que ele vivia de música, era a renda principal dele, ele não tinha outra atividade e que isso era suficiente para ele. E eu digo, poxa, que legal, né? Porque eu sempre pensei que na área da música você vivia os extremos. Ou o cara era pobre, 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 de maré, como diz a musiquinha, né? Ou o cara era muito rico. Porque é o seguinte, na música você começa a fazer os seus trabalhos e de repente se você cai no gosto da grande mídia, então você explode, né? Então você sai do zero, do totalmente zero, para o 100% assim em poucos instantes, porque você se tornou reconhecido, né? E aí eu sempre tive dificuldade de ver, como eu tinha comentado, né, essa posição mais intermediária da pessoa ir crescendo aos poucos e tal. Não conheço muitos exemplos de pessoas que fizeram isso. E aí eu perguntei a ele, poxa, aí você faz o quê? Na área de música, o que que você trabalha com o quê? Aí ele disse, ah, eu faço de tudo. Eu faço de tudo. Eu faço propaganda, quando alguém precisa de um jingle, uma propagandazinha, né? Ah, eu trabalho com isso. Eu dou aula de música. Aí eu digo, sim, legal, dá aula de música, né? Você dá aula de quê? E aí foi que ele começou a me apresentar o mistério dele, o segredo dele. O que eu vou contar aqui não é aquilo que todo mundo deveria fazer. Então, eu não estou dizendo para você que é de outra área, para você mudar para a área da música para imitar o que essa pessoa me contou, né? Mas é algo que você pode fazer na sua área, naquilo que você gosta de fazer ou na área que você já atua no mercado. Aquilo que o tecladista me contou, qualquer pessoa pode fazer em qualquer área. O mistério dele pode ser a solução que você precisa para você encontrar uma colocação no mercado ou para você ampliar o conjunto de opções que você tem. E aí ele me contou o seguinte, que quando ele começou, ele dava aula de teclado. E aí as pessoas começaram a chegar para ele e quando ele começava a oferecer, olha, eu dou aula de teclado e tal. E aí as pessoas diziam, tu não dá aula de violão não? E aí ele dizia, não, só teclado. E aí ele continuava apresentando e as pessoas, ah, tu não dá aula de violão não? Não, só teclado. E ele disse, homem, quer saber? Eu vou começar a estudar violão também. E aí ele dava as aulas dele de teclado e começou a estudar violão. Quando ele chegou num nível do aprendizado lá de violão que ele achou que era suficiente para ensinar outras pessoas, ele começou a fazer a divulgação dele. Ah, você dá aula de quê? Eu dou aula de teclado e violão. Opa, legal, vamos lá. E aí ele começou a pegar mais alunos, porque ele pegava os alunos que tinham interesse em teclado e os alunos que tinham interesse em violão. E aí apareceu uma pessoa e disse para ele, você não dá aula de baixo não? E aí ele disse, opa, oi. E aí mais uma vez apareceu outra pessoa perguntando, você não dá aula de baixo não? Começou a estudar baixo, ele dava aula de teclado, de violão, começou a estudar baixo. E aí, ao longo da história dele,
ele ficou aprendendo novos instrumentos, dando aula daqueles que ele já sabia e atendendo a procura com quem ele tinha contato, né? Conforme as pessoas com quem ele tinha contato faziam a demanda, né? Pediam o serviço dele. E aí ele me contando a história, eu digo, rapaz, e hoje? Você dá aula de quantos instrumentos? Ele disse, hoje eu dou aula de mais de 10 instrumentos. Eu dou aula de instrumentos de sopro, instrumentos de corda. E, rapaz, esse músico hoje, ele dá aula de praticamente qualquer coisa que você pedir a ele, né? Eu não vou dizer de tudo, porque aí generalizar sempre é problema, não é verdade? Então, assim, ele desenvolveu a habilidade que as pessoas estavam pedindo dele em diversas atividades diferentes. O mistério dele, o mistério para ele não ficar sem renda, o mistério para ele encontrar uma colocação na área que ele gosta, que ele queria, mesmo não sendo uma área que aparentemente é a área que demanda mais, que tem mais emprego, tem mais oportunidades, é porque ele se tornou eficiente em múltiplas tarefas. O mistério dele não é nada que alguém não pudesse fazer. Ele sabia servir como professor de coisas diferentes. Ora, nas nossas casas nós temos várias ferramentas, né? Nós temos, por exemplo, uma ferramenta que muita gente tem em casa, é um martelo. O martelo ele tem uma função. E tem muitos momentos em que o martelo fica guardado. Ele fica sem emprego, né? Ele fica desempregado. Porque não tem a atividade específica para a qual o martelo foi projetado. E aí vai ter horas que você vai usar em casa o martelo, vai usar a chave de fenda, vai usar utensílios de cozinha, mas o tempo inteiro você não vai estar usando todos, porque para cada um há uma função. Na medida em que você conquista habilidades diferentes, na medida em que você aprende a atuar em áreas diferentes, você adquire uma função nova e agora você tem duas funções para as quais você pode atender aquilo que lhe chega, né? A demanda que lhe chega. Então, é como se você tivesse agora um martelo que, além de martelo, ele tivesse uma outra função. Então, qual é a chance desse martelo ficar desempregado? Ficar sem emprego, né? Digamos assim, ficar sem nenhuma atividade. A chance desse martelo ficar sem nenhuma atividade, ela é menor do que a chance de um martelo convencional, que serve apenas para a função original do martelo. Então, se você atua na área da construção civil, se você atua na área da tecnologia, na área da informática, na área da saúde, na área da educação, o mistério do tecladista ajuda você também, pode ajudar você também, porque você pode procurar uma outra habilidade que seja próxima da sua área, mas que você sente que também é uma atividade demandada. Todas as vezes que a gente trabalha com alguma coisa, a gente tem contato com as pessoas e ao ter contato com as pessoas a gente vê o que elas querem. Elas nos contam o que elas querem. E aí, na medida em que você vai ouvindo o que as pessoas querem, é importante você começar a avaliar. Poxa, eu não poderia desenvolver um aprendizado nessa área também? E aí, na medida em que você tem contato com isso, você começar a se preparar. Isso aqui é uma coisa interessante. Então, quando você começa a trabalhar tendo contato com as pessoas, é importante ouvir o que elas pedem a você, o que elas procuram de você. Você pode pensar assim, poxa, mas eu não tenho nenhuma habilidade hoje. Eu não sei fazer nada. E aí eu começo por onde? Comece por alguma coisa que você tenha contato com as pessoas. Procure uma qualquer coisa e comece a vender, por exemplo. Se você não tem uma habilidade profissional que você possa vender o seu serviço, procure vender um produto. E quando você for vender o seu produto, procure ouvir o que as pessoas lhe pedem. Porque às vezes você quer vender o que você quer vender, o que você gosta de vender ou aquilo em que você acredita. Mas às vezes o que a pessoa procura, ou às vezes o que as pessoas querem, não é o que você está oferecendo. Então você vai ouvir muitas pessoas dizerem, você tem isso? Aí você vai dizer que não, evidentemente, mas tem que acender uma luz no seu juízo para que você possa pensar, poxa, deixa eu ver se mais pessoas pedem por isso. Então, porque às vezes a pessoa quer vender suco de laranja na rua e de repente as pessoas querem refrigerante.
Então, você está querendo vender um produto que, por qualquer razão, você acha que é boa, que é bom, que é um bom produto. Mas, às vezes, os seus clientes não estão interessados nisso. E se você trabalha para atender o interesse de outras pessoas, você precisa, de fato, atender o interesse delas, né? Se você quer servir a sua comunidade, se você quer desenvolver uma atividade que as pessoas estejam dispostas a pagar por isso, precisa ser algo que elas têm interesse, que elas têm desejo de consumir. Então, a gente começa com qualquer coisa e começa a ouvir o que as pessoas têm a dizer. E a gente vai ampliando a nossa gama de serviços ou substituindo um serviço por outro, na medida daquilo que as pessoas falam para nós, ok? O mistério do tecladista era um mistério que pode ser útil para qualquer profissional, para qualquer área. Ele pode se especializar em vários ramos diferentes dentro da área dele, principalmente se ele tem dificuldade de conseguir uma colocação. Se o martelo fica guardado muito tempo, ele pode aprender uma outra função e ficar guardado por menos tempo a partir disso. E é isso que o trabalhador deseja. O trabalhador deseja ser empregado o maior tempo possível, né? Ficar desempregado é uma coisa que ninguém deseja. E para isso você tem uma opção que é ampliar o leque de serviços ou de produtos que você oferece. Beleza? O meu desejo para você é que esse ano seja um ano de grandes conquistas, que possa dar tudo certo para você. E se você gostou desse tema, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que sempre que haja um vídeo novo você seja informado. Beleza? É isso, valeu, até a próxima. Tchau.